Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Revelar. Vamos direto ao assunto, pessoal. Uma juíza oficiou a Shein, a Apple e a Amazon para localizar devedora de honorários. Exatamente. Agora o sistema está progredindo, está se tornando mais esperto para localizar você até através das empresas com as quais você utiliza, na internet para fazer compras. Então, uma juíza do estado de São Paulo oficiou as empresas que eu acabei de citar, solicitando que elas informem o endereço de cadastro de uma devedora com débito de honorários advocatícios em aberto. Óbvio, né? Por que nenhum juiz tinha pensado nisso antes? Você não consegue encontrar o endereço de uma pessoa, mas hoje em dia dificilmente alguém não está comprando na Shein, ou na Amazon, ou na Apple, ou seja lá onde for. Então, basta que a juíza oficie a Magalu, a Casas Bahia, seja lá quem for, essas três aqui, como foi o caso, para que informe qual é o endereço que a fulana de tal possa ter em seus cadastros. Se ela não está cadastrada, a empresa só vai dizer, olha, eu não tenho o endereço dela. Mas vocês percebam como oficialmente o sistema consegue lhe localizar facilmente. Imagine extraoficialmente quando eles têm acesso até ao seu GPS. Não estou falando de juízes comuns, mas desses super poderosos aí que não podem nem ser mencionados, né? Que que a gente acaba hoje vendo que tem até algumas decisões por trás dos panos que as pessoas nem imaginavam. Então, o sistema, cada vez mais acabando com a sua privacidade. Quanto mais tecnocracia, menos privacidade. E agora, imagine, os devedores de pensão alimentícia, principalmente, que fazem suas compras online, vão ser localizados rapidamente. Você deve pensão alimentícia, corre o risco de ser preso, então coloque as barbas de molho, porque é só o advogado da parte contrária, da sua ex-esposa, ou enfim, da mãe dos seus filhos, descobrir esse sistema que ela te acha rapidinho. E hoje dizem que 60%, 70% dos brasileiros estão devendo alguma coisa. Então, muita gente na mira aí da justiça com essa ideia aí que essa juíza teve. Foi uma ideia muito inteligente, inclusive. E o Vietnã coletará biometria, até mesmo DNA, para novos cartões de identificação. Então, o sistema progredindo, a tecnocracia babilônica aí progredindo. Eles vão pegar a varredura de íris, a amostra de voz, tipo sanguíneo, serão todos eles incluídos em banco de dados. Isso oficialmente. O governo do Vietnã começará a recolher informações biométricas para fins de identificação. Eles querem uma varredura completa sua, eles querem saber quem é você por fora, por dentro, até o timbre da sua voz. Isso é ou não é um sistema de controle? Lá atrás, quando um rei hebreu meramente fez uma contagem, como hoje o IBGE faz a contagem, mas ele não quer mais saber só quantos cidadãos existem no país. Eles querem saber agora quanto você ganha, quantas pessoas moram com você, qual a idade, quantos filhos estão sob seu sustento, tudo o que é possível, os órgãos de pesquisa querem saber a seu respeito. Só que eles querem saber também agora tudo sobre a sua composição genética, sobre como você anda, Eu não sei se vocês sabem que as máquinas de inteligência artificial podem te identificar pelo seu padrão de caminhada, até isso. Então, para que isso? Obviamente que para controle. Se lá atrás, um rei, quando ele meramente quis saber quantas pessoas havia no reino dele, ele foi punido, imagine hoje, quando eles querem saber tudo a respeito das pessoas, e as pessoas idiotas, não sei nem se são idiotas, é porque o cerco hoje é tão grande que se torna quase impossível você fugir, a não ser que você vá morar lá no meio de uma montanha, no meio do mato, para não ter seus dados coletados, e aí você não pode mais ter contato nenhum com a sociedade, porque daqui a pouco até mesmo o dinheiro vai ser digital. Então, se você não for catalogado por uma identificação digital desse estilo aqui, você não vai poder ter dinheiro digital também. Então o cerco está praticamente fechando. Graças a Deus aqui o Drex não está indo à frente por conta, penso eu, de pessoas que não querem ter a sua privacidade violada justamente porque eles têm alguns interesses aí indizíveis,
mas em algum momento a força maior, né, que está empurrando tudo isso aqui no mundo inteiro vai fazer com que isso aconteça. Então, o primeiro-ministro do Vietnã disse que instruiu o Ministério de Segurança Pública a coletar esses dados na forma de varredura de íris, amostra de voz, DNA, etc. Os cartões de identificação são emitidos para qualquer pessoa com mais de 14 anos e são opcionais para cidadãos entre 6 e 14 anos. Um absurdo total, né? Se as pessoas tivessem o mínimo de conhecimento a respeito de para que isso aí vai servir, um governo desse cairia. Aqui no Brasil também foi criada a identidade digital, só que ela ainda não está coletando todas essas informações. Mas óbvio que todas as informações que você tem, né, junto aos dados, né, governamentais vão estar atreladas a essa identificação. Se as pessoas tivessem o mínimo de inteligência ou ciência de para que isso vai servir lá na frente, elas derrubariam o governo imediatamente, o governo que implantasse esse tipo de coisa ou levasse adiante, porque quem implantou foi o governo passado, aí que todo mundo acha que era o salvador da pátria. E esse está levando adiante. Por quê? Porque isso aí é mundial, né? Isso são ordens aí que vêm de cima. Vamos adiante aqui. Serviços de emergência são alvo provável de ataque cibernético, alerta DHS. Os ataques de ransomware, em particular, ameaçam interromper o serviço. Então, além de tudo, ainda é isso. Vocês lembram quando eu falei para vocês da 23andMe, né, uma empresa de coleta de dados de DNA, que por mais de uma década coletou informações de DNA das pessoas e, de repente, ela foi hackeada e tudo foi distribuído aí na internet. Então, além de o governo poder tomar as suas informações, um hacker daqui a pouco vaza tudo isso aí. Como aconteceu agora algumas questões aí com o Pix também, né? Dados de pessoas. Então é absurdo como as pessoas estão se colocando de forma vulnerável hoje em dia. E aí aqui então eles hackearam os serviços de emergência, o 911, né? O telefone deles lá para emergência. O serviço então são vistos como alvos maduros para cyberataques com mentalidade criminosa, de acordo com a nova avaliação federal. E qualquer vulnerabilidade nessas redes críticas pode expor as vítimas a uma multiplicidade de efeitos de propagação perigosa. Vou dar só um exemplo que me veio à mente. Vocês sabem que essas ligações são gravadas. Quando você liga para a polícia, eu imagino que aqui no Brasil todas são gravadas também. Aí você liga, conta algum detalhe de dentro da sua casa, olha, aconteceu isso com meu marido, aquele outro. Essas brigas de casal aí, né, que as pessoas acabam ligando para a polícia. E aí o casal se reconcilia, mas a mulher contou um monte de coisa ali, ficou gravado, e um hacker vai lá, baixa todos esses áudios e espalha pela cidade, espalha na vizinhança. E aí, como é que fica a privacidade das pessoas? Então, isso é só um exemplo, né? Nós poderíamos dar vários exemplos, né? Tem emergências médicas, de situações aí que as pessoas se colocam até em situações vexatórias, etc. Privacidade zero, as pessoas estão vulneráveis, né? Dentro da nova tecnocracia, e cada vez vai ficar pior. Pessoal, mais uma vez, né, agradeço as pessoas que têm me enviado as matérias aí que eu tenho comentado, tanto me enviado pessoalmente como aqueles que enviam para esse e-mail aqui, sugiraumapauta@gmail.com. E vamos adiante. Eu não sei se vocês conseguem ver bem a imagem aí, mas isso aqui é uma fábrica da Xiaomi ou Xiaomi, onde não há nenhum trabalho manual e, segundo o que consta aqui, eles conseguem produzir um carro a cada 74 segundos. Eu não consigo acreditar que seja verdade, que seja tão rápido assim, mas também não dá para duvidar mais nada hoje em dia, né? Essa página aqui, tudo sobre o motor, diz o seguinte: pouco mais de 20 funcionários apenas nessa gigafábrica da Xiaomi na China. A Xiaomi, até onde eu sabia, fabricava celulares, né? Não sei se isso aqui está correto, mas enfim, pessoal, fica a informação aí para vocês, daí vocês dão uma pesquisada depois. Internet quântica. Conexão histórica é feita pela primeira vez. Avanço histórico na internet quântica com conexão bem-sucedida de dispositivos possibilita a transmissão segura de dados em longas distâncias. Isso aconteceu essa semana. Primeira conexão da internet quântica da história. O que é a internet quântica? Como funciona? É importante frisar que a internet atualmente transmite informações decodificadas em bits,
que são a linguagem binária, 0 ou 1, né? Então, o que acaba limitando o tamanho da capacidade de transmissão que pode ser transportada. Já na internet quântica, esses bits poderão ser expostos excessivamente, ou seja, os valores 0 e 1 serão transmitidos ao mesmo tempo, parcialmente como um ou outro valor, e essa unidade de dados será chamada de qubits. Em síntese, isso significa que existe a possibilidade de realizar muito mais cálculos de uma única vez. Para você imaginar algo assim, imagine aquela história do xadrez 3D. Então, se você usa o xadrez normal, é o 2D, né? Você joga com as peças apenas para frente e para trás, para um lado e para o outro. Mas o qubit, ele é como se fosse um xadrez 3D, onde os bits, né, que são a cada, se não me engano, um byte é composto de 7 bits. Então, os bits eles podem ser empilhados para cima, para o lado, na diagonal, e por isso é um chamado de qubit, é como se fosse um qubit, né? Então, quanto mais qubits essa máquina de comunicação quântica que tiver, mais veloz ela é. E, enfim, né, ela tem um custo, não vai ser tão barato assim para fazer essa transmissão, mas ela consegue transmitir muito mais dados, muito mais pesados, de uma maneira muito mais rápida e quase que instantânea. Então você imagine toda essa tecnocracia aí em super velocidade, né? Parece algo bom para quem não sabe o que está vindo aí pela frente. Mas não tem mal que sempre dure. Fortes inundações atingiram Al-Mukalla, no sul do Iêmen, após o que aconteceu nos Emirados Árabes Unidos. Eu mostrei ontem para vocês aqui um vídeo, né, mostrando como o aeroporto dos Emirados Árabes estava encharcado de água. E aí surgiu a teoria de que isso aconteceu porque eles andaram semeando as nuvens em excesso, né, e causando uma chuva artificial lá. Pode ser, não duvido também, mas eu acho que o mundo em que nós estamos vivendo está se transformando, está se preparando para dar um grande chacoalhão na humanidade, justamente porque alguns espertalhões aí estão preparando toda essa questão tecnológica para criar uma grande armadilha, né, para as pessoas, para literalmente controlá-las 100%, né? Inclusive com a ideia de implantar chips dentro do cérebro delas, coletando dados, mandando dados. Parece teoria parece uma ficção científica, né? Mas a nossa realidade está sendo pior do que a ficção, né? Então, no final das contas, a natureza talvez seja uma maneira de destruir isso aí tudo e livrar as pessoas do que está vindo. Infelizmente, talvez no futuro as pessoas vão ter de torcer pela destruição para poder ser libertas, né, do que elas próprias estão construindo. E assim, algo semelhante acontecendo em Santa Catarina. As dunas aqui estão sumindo em algumas praias e ficando com características de mangue devido ao excesso de chuvas. Uma praia central de Garopaba enfrentou uma transformação sem precedentes. Quer dizer, nunca aconteceu, não, enquanto as pessoas têm registro disso. As intensas chuvas recentes mudaram a paisagem da praia, dando-lhe característica de mangue, algo inédito para pescadores e residentes locais. Esse fenômeno não é isolado, pois outras praias da região também sofreram impactos significativos, incluindo o desaparecimento de dunas conhecidas. Isso aí vai impactar a vida, né, da região ali, do bioma, mas também o turismo, né? Muitos desses locais aí dependem das dunas para atrair turistas. Mas o mundo está se preparando, né, para uma grande mudança. Isso aqui são aquelas boias, pessoal, que são marcadores, né, para os navios se localizarem. E uma delas aqui foi fotografada para mostrar a violência que os ventos estão infligindo na região lá de Wells Beach, nos Estados Unidos. Se eu não me engano, essa aqui é no Maine, até diz aqui, no Maine, próximo ao Maine. Então veja só a corrente que o menino está segurando a corrente, veja o tamanho disso aqui, dessa corrente, para que ela tenha arrebentado e levado essa boia para a praia, né? Então os ventos não foram pouca coisa. E buracos estranhos continuam aparecendo, como esse, por exemplo, em Langenfeld, na Alemanha. Então as pessoas são corajosas, elas vão ali no lado para tentar filmar, né? Mal sabem o que pode ter por baixo. Tem algumas histórias bem antigas, inclusive tem uma história
no Antigo Testamento que fala de uma família que estava andando e aí ela teria cometido lá um tipo de pecado, né, como era descrito antigamente, e um buraco simplesmente se abriu e engoliu toda a família, e parece que até os servos daquela família foram todos estragados por dentro de um buraco. Então esses buracos que abrem do nada não são uma novidade. Eles engoliram já casas, pequenos prédios, ruas, né? Tem uma foto aí de um buraco bem grande desse que comeu todo um cruzamento, né? As 4 esquinas de um cruzamento foram engolidas. Então, não há firmeza nem naquilo que a gente bota os pés. Pessoal, ainda tem mais alguns vídeos aqui. Depois eu tenho um vídeo, uma matéria bem importante para comentar com vocês para finalizar, mas vamos mostrar mais algumas coisas primeiro. Isso aqui foi uma invasão de besouros, não é no Brasil, isso aqui é no Oriente Médio, foi no dia 18 de abril. O Oriente Médio está mudando bastante, pessoal. Vocês viram aquelas chuvas torrenciais que aconteceram lá? O pessoal acha que é artificial. Eu não acho que é artificial, não. Eu acho que são essas mudanças que estão vindo por aí. Porque, por exemplo, olha só. Isso aqui é o deserto saudita. O que tem de deserto ainda na Arábia Saudita? Olha só, os camelos pastando na relva. Então, onde é região que hoje está florindo, futuramente pode ser um deserto, e onde é deserto nós estamos vendo voltar a florescer. A relva está começando a voltar, né? Nós temos árvores aí ressurgindo, né? Então o Oriente Médio parece que vai voltar a florescer pelo jeito. Alguns anos atrás, quem dissesse isso seria chamado de louco. Agora nós temos imagens. Quase finalizando, pessoal, olha só. Isso aqui, eu não sei se isso aqui é verdadeiro. Eu tendo até a acreditar que não, mas não dá para duvidar. Isso é uma banana que eles descascaram. Dizem que é de uma fazenda, eu sei o nome da fazenda, mas eu não vou colocar aqui porque eu não tenho certeza se isso aqui é verdadeiro. Que seria patrocinada aí com recursos do tio Bill, né? Esse pessoal é que estaria fazendo modificações genéticas. Olha só o que aconteceu com essa banana. Ela virou uma espécie de uma borracha, ela ficou borrachuda, né? Então dizem que ela realmente sofreu modificação genética. Parece real, né, quando você olha. Então, por isso que eu trouxe para vocês. Então ela teria sofrido modificação genética e ficado essa coisa esquisita. Então vocês acham, pessoal, que a humanidade vai sobreviver muito tempo ainda fazendo esse tipo de idiotice aqui, destruindo a própria alimentação dela? Óbvio que não, né? Quase finalizando, o último vídeo, depois eu vou para a matéria que eu quero comentar com vocês. Isso aqui é o maldito do obelisco lá da França, né? Que eles chamam de Torre Eiffel, onde eles mostram aqui a torre se iluminando por conta de uma comemoração, onde está escrito aqui: My body, my choice, meu corpo, minhas regras, né? Então, o que eles estão comemorando aqui nesse obelisco pagão construído aí na França, que abandonou o cristianismo faz tempo, né? Olha só, o que eles estão comemorando aqui, né? Que eles podem agora exterminar seres humanos inocentes dentro do ventre de suas mães. Então, essa é a grande comemoração no obelisco fálico de Osíris, né? Feito não só pela classe dominante pagã mundial, satanista, né? Mas também pela população que segue essa classe ocultista aí e comemora o que tem de mais abominável, talvez, né, na face da Terra. Não é por acaso que nós estamos indo para cada vez mais um domínio, uma escravidão tecnocrata, porque se as pessoas comemoram isso, ainda mais usando símbolos pagãos desse tipo aqui, o que elas esperam para elas no futuro? Se nem a vida dos mais inocentes as pessoas preservam, elas acham que a vida delas será preservada? É pura ilusão. E para finalizar isso aqui, ó, esse já é conhecido nosso, o Yuval, ele diz assim: quando o dilúvio chegar, a elite construirá uma arca e deixará o resto se afogar. Aí o artigo fala disso aqui, como é que ele está vendo, o que vai acontecer. Tem o vídeo dele falando isso aqui, mas ele não é o primeiro, até o próprio Elon Musk já falou sobre
é o que eles chamam de o evento, que seria esse momento em que a natureza vai dar a grande virada. Eles sabem que isso aí está vindo. Eles estão construindo os abrigos deles, inclusive até a própria Escritura previa isso aqui, né? No livro das Revelações diz o seguinte, que os reis da terra, nesse momento, né, no futuro, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres, obviamente aqueles que são agraciados por esses aqui, né, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque virá a ira do Cordeiro, a ira de Deus, né? Por conta de toda essa maldade humana, como esse tipo de coisa aqui, por exemplo. Né? Isso é uma pura maldade, pessoal, e as pessoas acham que isso aqui é algo a ser comemorado. Né? Então, por toda essa maldade, virá uma ira em cima da humanidade, que está destruindo a própria criação, né? Está destruindo a vegetação, alterando geneticamente também os animais e até a própria composição do DNA humano eles têm por planejado. E aí nós vemos programação preditiva como a do Fallout, né, que tem aí sido uma série nova, bem interessante, mostrando o que na mentalidade deles vai acontecer. E o senhor Yuval aqui acha que ele será um dos sobreviventes. Enfim, essa é a humanidade podre, né, que nós temos hoje. Tem muita gente boa, lógico, principalmente os de menor poder no mundo, né? As pessoas comuns, né? Tem muita gente ignorando tudo isso que está acontecendo, vivem as suas vidas como se tudo estivesse sendo normal, né? Como se nada estivesse acontecendo, como diz as Escrituras também. Comem, bebem e dão-se em casamento até que veio então o dilúvio. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.